É um prazer tê-los conosco. Essa entrevista faz parte da coluna Milton Seligman do Jota, e eu tenho o prazer de conversar com o meu amigo, engenheiro, doutor em administração, professor de estratégia, Sandro Cabral, um baiano, paulista, palmeirense e é torcedor do Bahia. Vai, Bahia! Tudo bom, Sandro? Obrigado, Milton. Prazer enorme estar aqui, né? Então eu brinco que eu tenho dupla cidadania, né? Eu nasci em São Paulo, mas minha família é radicada aqui. Então meu primeiro clube foi o Palmeiras. Eu me apaixonei pela Bahia e pelo Bahia também. Então quando eu jogo Bahia e Palmeiras eu fico na dúvida, assim, empate é sempre um bom resultado, assim. O pessoal pergunta como é que você torce para dois times, né? Eu falei, rapaz, more na Bahia e você vai entender o que é isso. Prazer enorme, Milton, estar falando esse bate-papo sobre cultura com você. Exatamente. Eu queria conversar com você um pouco sobre cultura, o papel do Estado na cultura, uma estratégia de Estado para a questão da cultura, e como é que você explica, por exemplo, que no estado da Bahia, num determinado momento da história, que ali em torno dos anos 60, 70, surge uma espetacular geração que até hoje representa, encanta a cultura brasileira. Como é que você explica isso? É um ótimo exemplo, porque a gente acha que essas coisas brotam por geração espontânea, né? Não que você não tenha talentos aqui, né? A musicalidade, ela está presente, né? No caso, as artes estão presentes aqui, né, na Bahia, e muito da influência da cultura africana aqui, né? Que dá swing, que dá ritmo, né? O candomblé também, mas você teve uma indução do Estado, né? Nos anos 50 aqui, né, a Universidade Federal, ela teve uma série de investimentos, né? Aqui, professores vieram de fora para formar o embrião do núcleo de artes, e isso pegou aquele momento, né, do Brasil que a gente assim, vai dar certo depois de 58 também, né, aquela coisa do Brasil futuro. Então você teve essa influência de grandes intelectuais que vieram para consolidar a universidade no campo, isso em várias áreas, né, no campo da administração também teve isso também, né, o investimento, aquele convênio MEC-USAID, né, alguns professores foram formados, brilhantes alunos foram mandados ao exterior. João Baldo Ribeiro foi professor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, que é a minha alma mater, sai dessa cepa, vai fazer mestrado em Administração Pública na Southern Califórnia. Então você teve investimento estatal para formar conhecimento, e nas artes não foi diferente. E aí você tinha toda aquela efervescência cultural e os jovenzinhos aqui olhando isso. Dentro desses jovenzinhos que estavam olhando essa efervescência cultural, estava um rapaz de Santo Amaro da Purificação, né, que estudava filosofia, né, e que depois se tornou um dos maiores gênios que esse país já conheceu, que é Caetano Veloso, e um estudante de família bem assentada economicamente, mas um expoente da cultura negra. Orador da sua turma na Escola de Administração, depois executivo, né, da época Anderson Clayton, hoje Unilever, né, e um dos maiores ícones da música mundial, Gilberto Gil. Então eu peguei Gil e Caetano, que são mais emblemáticos, vocês estão vendo eles foram fruto dessa indução aqui, além do seu talento inato, fruto dessa indução, dessa efervescência cultural. Ou seja, você teve uma indução do Estado na forma de investimentos, né, que proporcionou, né, uma leva de artistas aqui, né? E aí eu fiquei na música popular, mas você tem outras iniciativas aqui na Bahia, no campo das artes, né, como as orquestras sinfônicas, né? Tem a Orquestra Neo Jubá, que é uma iniciativa maravilhosa, que vem no exterior depois, vai formando gente, né? A universidade tem um programa de música aqui que é referência, músicos maravilhosos. Você tem no campo de artes também, né? Teatro, né? Balé folclórico, né? E sai artistas muito bons dessa efervescência cultural. Então, mais recentemente, aí você tem ali alguns artistas que orbitam nessa cena cultural aqui da Bahia, né? E depois ganhou o mundo, né? O caso de Wagner Moura, que era aluno da Faculdade de Comunicação, e está nesse meio do teatro universitário também. Vladimir Brista é outro que tem, né? Lázaro Ramos, embora não seja aluno da universidade, acho que não fez Universidade Federal, mas também orbitou.
Então, você tem um espaço público, né, o investimento público, né, nucleando uma série de iniciativas. Né? Então, as coisas não vêm de Marte, né? Tem que ter uma indução. Né? E aí, como é que a gente retoma isso é uma grande questão, porque acho que somente a arte vai tirar a gente desse buraco aqui, viu, Milton? Eu acho que isso é uma coisa interessante que você diz. Eu também tenho essa sensação, que a arte é o fio condutor de um Brasil que a gente olhou lá na semana de 20, e depois a gente começa a olhar, continua a olhar, depois na época da Bossa Nova, você falou 58, o Campeonato Mundial. Quer dizer, era um Brasil que parecia nascer, né? Crescer, nascer, falar para o mundo, falar para si próprio, passar a ter sonho. E esse sonho, de alguma maneira, ele se perde em algum lugar por aí. Né? Ele se perde e ele acaba virando alguma coisa um pouco instrumental. Quer dizer, essa discussão toda, um pouco de controle fiscal, etc. e tal, que pode ser correta, mas ela é instrumental, ela não monta um sonho. Atrás dele não se vai. Né? Entretanto, quando surge, dentro de um processo político discutível e que tem várias opiniões, e vários livros já tem, sobre o impeachment, mas quando a gente vê o voto do impeachment, a gente vê um Brasil que não é exatamente esse Brasil que estava na foto. Como é que você, vendo esse Brasil, porque ali é uma expressão do Estado também, né, dos representantes do povo no parlamento, uma das instituições, quando você vê esse Brasil, como é que dá para imaginar o Estado novamente induzindo um processo tão lindo e rico como esse que você narrou dos anos 50 a 60? Pois é, Milton. A gente, no Brasil, a gente foi da euforia à depressão muito rápido, né? Do Cristo decolando na capa do The Economist para o Cristo afundando 5, 6 anos depois, né? E o processo, tanto o processo da eleição de 2014, né, que foi muito traumático, e aí, as narrativas de um lado ou de outro, né? E não vou entrar nessa parte da se foi impeachment ou foi golpe. Eu, particularmente, acho que qualquer tipo de ruptura institucional ela é ruim. Então, está muito claro para mim a minha posição crítica, né, em relação ao que a gente teve. E dá no que deu, a gente estampou o bueiro agora e os ratos saíram. E como é que eles voltam agora? Os ratos que sempre estiveram lá. Mas, aquela noite do impeachment, aquele domingo à noite, quando foi votado, eu estava, por que me pareça, eu estava no Teatro Castro Alves naquele domingo à noite assistindo a peça de Marieta Severo, no monólogo dela. E eu estava assim nas fileiras, com o celular assim para verificar a votação, né? E com aquele meio que desânimo de um lado e olhando, já foi, né? A arte liberta. E aí eu vi a Marieta Severo, a altivez dela, e a hora que acabou, ela certamente ela saiu, né? E vai e volta, ela sabia do resultado. E você vê do tipo, poxa, que onde a gente foi parar, né? E o que vem amanhã, né? E a gente entrou nessa questão do samba de uma nota só, que é a questão fiscal, que não seja importante, mas não é a única coisa, né? O ajuste fiscal, que é importante, mas enquanto isso a gente não endereça de forma séria combate a privilégios, que são muito mais simbólicos do que qualquer outra coisa, né? E aí o judiciário tem a sua parcela de contribuição para isso. E a cultura ela vai ficando à margem. Né? E aí se constrói toda uma história que a cultura é um antro de gente que ganha dinheiro, que mama nas custas do Estado, e ignora, por exemplo, toda a cadeia da indústria criativa. Então, quando você tem, por exemplo, a indução do Estado, por exemplo, foi super contestado a questão da lei de conteúdo nacional para filmes. Cara, você vai ter uma cadeia de emprego qualificado nisso. E é um tipo de política indutora que existe em boa parte dos países desenvolvidos do mundo. Eu não gosto de entrar nessa história, porque tem na França ou na Alemanha, tem que ter aqui no Brasil. Não, mas, poxa, se você quer induzir determinados setores, o Estado é importante para nortear também. Então, por exemplo, esse tipo de cadeia do entretenimento, né, na medida que você mina o investimento, na medida que você não é seletivo com os aportes estatais, isso acaba ficando à margem, né? E de certa forma, a gente está nesse beco sem saída em relação à cultura. Como é que a gente retoma isso com uma visão dominante de que isso não é necessário, de que isso é desimportante, né, para o país, né?
Então, é preocupante mesmo e a gente aqui tem que pensar e tem que trabalhar junto com quem está alinhado para ver como é que a gente consegue reverter essa situação. É verdade, eu concordo com você. Eu acho que cabe uma discussão, não é agora, mas cabe uma discussão sobre a importância da arte e por que nós dois coincidimos de que ele é um fio condutor que pode nos devolver na busca do sonho. Porque a democracia, ela necessariamente é um processo utópico, né? Você se encontra, buscas através de um processo de convencimento a alcançar alguma coisa que não existe, alguma coisa que a gente chama de sonho, de utopia, o que quer que seja, né? Então, a cultura funciona como fio condutor. Claro que cabe discutir isso, mas não agora. Mas se a gente acredita nisso, eu te pergunto, com esse processo que teve todo da pandemia e que culturalmente o Brasil reagiu de maneira, vamos chamar assim, frouxa em relação aos padrões que se mostraram mais eficientes na defesa da vida da sua própria sociedade. O Brasil não é dos melhores países, ao contrário, é dos piores. Mas durante esse processo, houve uma expressão cultural brasileira muito viva nessas lives que nós vimos. Você citou o Caetano e o Gil, foram duas lives maravilhosas e emocionantes. Podia citar a Tereza Cristina e tantos outros que, ao longo desse período, têm se expressado em linha com essa cultura. Mas não foram só eles, né? Teve muito mais gente que se expressou mostrando um outro Brasil. Como é que você vê isso? Eu acho que para cada live que a gente teve do Caetano Veloso, e aí tem um pouco do nosso ranço de classe média alta, né, intelectualizada, de achar que isso é a expressão do Brasil, né? A expressão do Brasil é Veloso, que os artistas de Chico Buarque, os artistas que nós gostamos, assim. Mas o Brasil real, que é o Brasil de fato, é a live dos sertanejos. Uhum. E aí, boa parte deles alinhados ideologicamente a projetos que vão de encontro a isso que a gente está defendendo, mas a gente não pode negar que isso existe, isso é o que as pessoas podem ouvir e mobilizam as forças de mercado. Então, você olha boa parte das lives dos sertanejos, né, artistas mais de maior expressão popular, fortemente apoiada pela indústria de bebidas. A Ambev, por exemplo, é uma grande apoiadora, porque é aquela história, isso tem mercado, né? Isso é expressão da cultura também. Então, a gente não pode também entrar nessa questão de elitizar isso, colocar dessa maneira. Então, as lives foram nossas companheiras durante as semanas, nos finais de semana aqui, né? E talvez graças a ela a gente não surtou em muitos momentos, né? Eu não sei se em outro país teve tanta essa overdose de lives como a gente teve aqui. E no primeiro momento, né, você começou a ver, mas, por exemplo, os cantores de barzinho aqui na minha cidade, que tem um que eu sempre vejo ele aqui, André Leão, assim, né, Alexandre Leão, que eu sempre vejo ele, tô lá doando dinheiro porque pago músico, pago o hold deles. Então você teve uma geração de uma cadeia solidária, expressões de solidariedade aí. Mas isso, Milton, isso é muito circunscrito à nossa bolha aqui, né? De classe média alta, remediada, que pode ficar em isolamento, numa varanda dessa, num apartamento bem assentado, que está com o salário na conta, porque o INSPER não deixou de pagar. Mas como é que a gente faz isso ser sustentável num contexto de pandemia somente por meio de doação? Mas o pós-pandemia. Então, eu não vejo outra forma se a gente não tiver um aporte estatal, um aporte governamental para apoiar não os artistas de ocasião, não para apoiar os artistas de antanho que suportam o governo, mas através de processos republicanos, onde você possa ter todas as expressões de cultura popular contempladas por meio de recursos governamentais e por meio de mecanismos que façam a atração de atores privados, né, para que no pós-pandemia nós tenhamos equipamentos públicos, e o fato de ser equipamento gerido pela iniciativa privada não significa que vai deixar de ser público, mas equipamentos que sirvam ao público para processos de formação de plateia, que é super importante, né, seja formação de plateia em museus, formação de plateia em teatro, em expressões da música que não são tão acolhidas pelo mercado mainstream. Então, é preciso que a gente reverta. E como é que a gente vai fazer isso?
fazendo pressão e tentando dialogar, né? Você estava numa mesa que eu organizei lá no INSPER, em que eu organizei, a gente trouxe o Nelson Jobim lá, você deve lembrar dessa mesa que a gente organizou lá. E era sobre um tema bem mais quadradinho, né? Falando de colaboração para operação de combate à corrupção, que é uma das minhas linhas de pesquisa. E o ministro Jobim, né? Ele chega e fala, olha, cara, tá vendo aquela cadeira ali? É com ela que a gente tem que conversar. Então, quem está sentado na cadeira é ele. A gente tem que tentar expressões de diálogo. Hoje quem está sentado na cadeira da cultura é o ministro lá, que outro dia eu sabia que ele fazia malhação, né? E nunca soube que ele estava participando do debate. Mas é com ele que tem que sentar e dialogar. É com ele que tem que se pressionar. Se ele prefere receber o filho do Bolsonaro para falar de games e não a classe artística, isso é outra história. Mas pô, a gente não pode ficar acuado dando isso como perdido. Tal qual o Belchior, né? Não dá para cantar vitória antes do tempo, nem levar flores para a cova do inimigo, né? Mas a gente tem que conversar com essas pessoas, você tem que fazer pressão, tem que buscar aliados. Há governos estaduais em que esse diálogo pode ocorrer. São Paulo, a prefeitura de São Paulo tinha lá um secretário de cultura lá, não lembro o nome dele, uma coisa Youssef, que estava promovendo uma dinâmica cultural. Aqui na Bahia, que é um governo mais progressista, isso pode ser feito. Então tem que buscar canais de interlocução com quem pode ajudar a reverter. E pressionar quem precisa ser pressionado ali para que isso seja atendido. Sandro, deixa eu explorar um lado que é encantador do seu trabalho de pesquisa e como professor também. Eu já assisti aulas suas sobre isso e é espetacular. Você estudou uma PPP muito conhecida, mas que ninguém diz que é uma PPP, que é o Carnaval da Bahia, né? O Carnaval da Bahia é uma festa popular, não é uma festa de classe média, é uma festa rigorosamente de toda a população, né? De todos os cortes que você quiser. Ela tem um respeito à diversidade absoluta, de todas as diversidades que você pode falar. Ela é um espetáculo no qual você já vi gente dizer que é a maior festa do planeta, a maior expressão popular festiva que existe no planeta Terra. E você lê o Carnaval da Bahia como uma grande PPP. Será que não tem lição para a gente aprender disso e poder usar em outras coisas? Milton, eu fiz um artigo, um paper, eu sempre brinco, né, que eu sou daqueles que não trabalham, né, que só dão aula e que escreve aquilo que ninguém lê, né, que são esses papers acadêmicos, linguagem hermética. A gente tenta escrever artigo de jornal para tentar, mas no final a gente é acadêmico, a gente é medido por isso, a gente está aqui para construir teoria e para ter reflexão, né, e o público é muito restrito, né. E um desses papers que acabou sendo publicado, né, foi quando eu trabalhei com o Carnaval da Bahia e ao longo do processo eu não cheguei com a ideia que era uma grande colaboração público-privada. Eu cheguei com uma pergunta inicial que era, cara, como é que isso aqui tem tudo para dar errado? Tem um bocado de gente. Eu tenho o governo do estado que é rival da prefeitura, eu tenho interesses conflitantes, mas no final, o que faz isso? E aí você, na hora que você começa a investigar, você vê que o Carnaval da Bahia, porque é meu local, é meu lugar, né? É um evento que eu vou todo ano, décadas, sem tomar falta nesse evento já, mais de 2 décadas sem tomar falta todos os anos, e você vê que é uma confluência de interesses públicos, de diversos matizes, privados da cervejaria que patrocina ao vendedor de cafezinho que vende cafezinho no dia, ao vendedor de espetinho, ao fulião que quer se beneficiar no camarote, no bloco ou na rua, como eu, uma parte do estou na rua. E você tem uma amálgama de interesses que exige uma coordenação. É um arranjo público-privado, não está no quadradinho da lei, mas é um arranjo público-privado, na medida em que nenhum ator de forma isolada conseguiria organizar esse evento do jeito que ele é. E é um evento que gera externalidades positivas na forma de divisas para a cidade, de publicizar a cidade para o mundo, de oportunizar o lançamento de artistas, de dividir as pessoas, ou seja, o benefício supera muito o custo. E ali, como é que a gente consegue fazer essa conciliação de interesses conflitantes? E esse tem um elemento aí que
que basicamente marca isso, e talvez sirva para explicar, por exemplo, o Carnaval de Recife também, que eu não conheço, e aí eu brinco sempre com meus amigos recifenses, né, de Recife, que eu não conheço porque ele tem um problema, o Carnaval de Recife, né, a data, né, porque ele ocorre no Carnaval, né, e no Carnaval não dá para sair da Bahia, mas deve acontecer a mesma coisa, que é o apego à cidade, e esse apego à cidade, esse apego à cultura faz com que interesses antagônicos sejam convergidos. E no final do dia, você acaba tendo órgãos que se odeiam, que se degladiam, prefeitura de um partido, governo do estado de outro, polícia civil, polícia militar, órgãos que disputam poder, que disputam recursos ao longo do ano, que se reúne-se uma série de protocolos coordenados, se aproveita a história dos anos anteriores e vai se aperfeiçoando. É a mil maravilhas? Pô, não é. Você tem gente que está mais contente ou descontente, né? E aí você, na medida que você conhece, você vê que é uma grande falácia dizer que o Carnaval de Salvador é elitizado, né? 95% das pessoas que estão na rua estão atrás dos trios sem corda. Muitos deles com patrocínio estatal. Porque sem o patrocínio estatal do governo, da prefeitura, não conseguiria sair para alegrar as pessoas. A minoria que paga aqui, eu sempre brincava quando você tinha mais blocos com corda, né? Que era a faixa mais socialista do mundo, porque você tinha, naquela época, no auge dos blocos com corda, hoje esse número menor, você não tinha 10% das pessoas dentro de bloco. E eu sempre digo, esses 10% estão pagando a minha farda do lado de fora. E ele oportuniza ao pobre, ao desprivilegiado, o acesso a artistas que outro pobre, outro desprivilegiado de outra região jamais teria. Então, é aquela história do cara ver os artistas que ele gosta, os artistas são a expressão do lugar dele. E não somente os artistas que são a expressão do lugar dele, mas artistas nacionais, internacionais que vêm para cá. Eu me lembro um dia, o Carnaval foi de 2006, eu estava passando temporada na França, vim para Salvador passar o Carnaval, e foi a época que o YouTube veio, e Gilberto Gil chamou Bonovox para ir para a casa dele aqui em Salvador. E Bonovox viu, foi um dia no camarote de Gilberto Gil ali no edifício Oceania, eu estava ali embaixo para ver. E eu vi a cara dos caras do YouTube, era que eles viram aqueles trios, era aquele Ivete Sangalo que viu o Saulo Fernandes passando. E eu soube depois que eles tentaram ficar mais uns dias, aí o pessoal da seguradora não deixou. Os caras ficaram loucos, eu vi Quincy Jones ali tentando fazer um documentário sobre esse carnaval. Ou seja, é uma grande arena de interesses conflitantes, mas que no final gera valor público e gera sentimento de pertencimento, de orgulho para as pessoas da sua localidade e atração de divisas e de patrocínio, né, e de recursos que beneficiam a cidade ao longo do ano. Então, é um baita de um exemplo de colaboração público-privada. E aí você começa a ver algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, eu sou gaúcho de nascimento, mas sou cidadão do Distrito Federal. Eu sou brasiliense. Moro em Brasília desde 76. A cidade tinha 16 anos. Então, eu sou capaz de compreender bem o que é a formação de uma cultura de uma cidade pelo amálgama de pessoas que vêm de todo o Brasil e acabar criando até um certo modo de dizer, modo de falar, modo de perceber, muito brasiliense, né? E Brasília tem, obviamente, a sua função inicial e inaugural de ser a capital do Brasil. E nós temos um teatro nacional fechado há mais de uma década. Fechado. Por que está fechado? Porque o Estado, no caso do Distrito Federal, não tem recursos para fazer a manutenção de uma obra belíssima, um desenho do Niemeyer e um teatro muito, muito bonito, que já teve shows espetaculares. Está fechado há mais de 10 anos. Isso é uma prova de falência, né, do Estado tentar resolver sozinho esse problema. Você acredita que coisas como essa, teatros fechados ou parques sem as condições de você poder utilizá-los, vou seguir com Brasília, né, o Parque das Águas Minerais, parque maravilhoso, com piscinas naturais dentro dele e tal, só que não tem dinheiro para mantê-lo, ele passa a ser um parque perigoso, porque você não tem proteção, não tem segurança, não tem cuidados, não tem higiene, etc. Você acredita que é possível tratar esses bens da população com parcerias público-privada, com arranjos que possam envolver outros atores, de modo a que isso se reverta em algo que tem externalidades positivas para o conjunto da população? Sem dúvida. E é aquela história, eu não vou me arvorar falar por que Brasília não fez, né? Porque
Você disse que tá 10 anos, tem gente pensando há 10 anos, eu estou pensando isso aqui há 10 segundos. Então, eu não vou me arvorar a dar uma solução, porque não tem de Brasília, longe disso. Mas é perfeitamente possível você ter a construção de soluções que passem por aporte de recursos de fundações, de fundações privadas, eventualmente, de empresas para, sei lá, vender o name rights do equipamento. Por exemplo, a gente passou aqui na Copa do Mundo, a gente passou por isso. Você tem equipamentos públicos construídos com dinheiro público, né, que foram depois construídos para parcerias público-privadas. A maior parte deles, muito mal desenhado, eivados de corrupção, já não estão mais aqui para contar a história. Mas a gente tem um caso aqui mesmo, aqui, de novo, né, aqui no 3 quilômetros daqui onde eu moro perto da Fonte Nova, né? Que, apesar dos vários problemas que teve no projeto, acho que o projeto podia ser bem melhor do que foi, mas foi um arranjo público-privado relativamente bem sucedido ali. Então, se olhar, até estudei bastante esse exemplo, desvio em termos de prazo e de custo, super no controle, assim, você tenta eventualmente requentar mas, cara, super controlado. O projeto podia ser melhor? Poderia. Mas tem lá o name rights da Itaipava, né? E aí você tem aí a emissora de televisão que não fala o nome da Itaipava porque não quer falar o name rights da outra, né? A mesma emissora que fica falando que tem que investir, o setor privado tem que investir em esporte, quando o setor privado bota o esporte, não fala o nome do patrocinador, né? Então, mas aí a história, esse é o problema quando você mistura o departamento comercial com o departamento de jornalismo, isso é outra história. Mas você pode ter esses arranjos, e Brasília poderia ter feito isso com o Estado. Aliás, o Estado de Brasília, vamos combinar, nem precisava para a Copa do Mundo. Então, escrevi muito isso, cara. 8 sedes era mais do que suficiente. Mas quiseram fazer 12, né? E deu no que deu aí, né? Mas esse tipo de arranjo podia ter sido feito para o Estado de Brasília. Ah, mas não tem parte interessada, não tem gente interessada porque não tem um clube de futebol aqui. Tudo bem, então não faz o estádio. Mas, cara, você não tem gente interessada em cultura em Brasília? Você não tem um credit card hall, ou uma cervejaria, alguém quer botar um nome naquilo? Não dá para o Estado fazer um processo amplo, transparente com isso? E ele, eventualmente, enfrentar os interesses contrários? Porque vai ter gente que é contra, não, isso é problema de Estado, não tem dinheiro porque o Estado não prioriza. E o governador tem, como eu sempre falo, né, o governador, o cara do executivo, né, prefeito, presidente, ele precisa desinfantilizar o debate. É aquela história, cara, tem esse parque aqui, esse parque está público, eu estou com escassez de recursos, tem um ator privado que pode investir nisso. Para isso, ele vai saber melhor do que eu como rentabilizar esse equipamento. Você coloca as condições para dar acesso para a população, você não pode cobrar acesso, mas você pode cobrar estacionamento. Você pode reordenar lá os equipamentos de vendas de pipoca ou os quiosques ali, e óbvio que você vai contrariar alguns interesses do status quo, o interesse do cara da prefeitura que cobra propina pro sujeito, que ele vai deixar ali, esse cara vai deixar de perder. Então você precisa enfrentar alguns interesses cristalizados. Mas aí é tudo uma questão de alguém pegar, seriamente, e fazer conta, fazer análise de custo-benefício disso. E colocar esse debate de uma forma desinfantilizada. Esse recurso ao setor privado, ao terceiro setor, ele não é uma coisa de direita ou de esquerda. Você tem aqui, da mesma forma que você tem governos mais de direita recolhendo esse recurso, governos mais à esquerda fazem. O Ceará faz, Bahia faz. Bahia é governado pelo PT em 2007. Sabe que tem mais notabilizar por ter parceria público-privada. Mas a gente não pode perder de perspectiva que isso não é a panaceia. Você delegar para o ator privado, para o OS, isso vai resolver. Por quê? No final do dia, olha a quantidade de escândalos que a gente teve, de arranjos público-privados espúrios, seja para os estádios de futebol, que é alguns aqui no Brasil que a gente viu. No Rio de Janeiro, agora no combate à Covid, né? A história lá das OS, lá do escândalo do governador, teve já outros escândalos envolvendo organizações sociais, que diz que esse instrumento per se não é a solução de forma isolada. É preciso que nós tenhamos algumas medidas complementares para que esses arranjos possam entregar valor público. E aí isso serve para a cultura também. Isso serve para a cultura. É preciso estabelecer mecanismos de competição para que você atraia a melhor organização que vai gerir, seja pública ou seja o terceiro setor. É preciso você ter um processo bem desenhado com
mecanismos de incentivos, e aí incentivos, professor Milton, rastreados em recompensas ao ator privado que performe bem, e performar bem significa atender bem o interesse público, mas punições caso não seja cumprido, medidos de forma isenta. Nós temos competências instaladas no Brasil, no setor público brasileiro, para fazer isso. E aí, é questão de ter liderança que enfrente isso, que negocie, que pactue com todas as partes interessadas, que faça esse processo andar. Eu acho interessante quando você coloca isso de que a parceria público-privada não é nem de direita nem de esquerda, mas ela é um processo de um diálogo no qual você primeiro, ao invés de se enfrentar e ser um diálogo bélico, ele é mais um diálogo de busca de primeiro diagnóstico e depois de construção de soluções, né? Então, tanto faz. Quer dizer, se o teu objetivo é fazer com que a maior parte da população possa usufruir desse arranjo, ele sempre será, vamos dizer, libertário, no sentido da vida das pessoas. Você não está preocupado em aumentar o retorno sobre o capital investido desse ou daquele. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa linha, né, que me parece importante. Você acredita que a legislação, os artistas defendem bastante a questão da legislação de incentivo à cultura, da Lei Rouanet, das outras leis associadas, Lei do Audiovisual, etc., é um conjunto de leis que usa recursos que seriam pagos como impostos e que são revertidos aos produtores culturais de várias características, onde o Estado, vamos dizer, consagra esse investimento, reconhece o investimento e, portanto, depois a iniciativa privada abate do imposto devido àquele investimento feito. Você acha que esse tipo de legislação ela é o que de melhor nós poderíamos obter, ou está na hora de olhar para isso com cuidado? Ninguém quer olhar para isso porque morre de medo de que diminuam os recursos investidos na cultura. Então, é melhor ficar com isso do jeito que está do que discutir. Você acha que cabe essa discussão ou está bom assim? Você tem espaço para melhorar, né, Milton? Porque você pode oferecer essas renúncias condicionadas a metas de desempenho, por exemplo, né? Do tipo, a depender do equipamento. A gente sempre fala disso pro grande artista, né? E você pode condicionar, tipo, cara, eu não vou dar dinheiro para quem consegue captar dinheiro no mercado. Então, eu, por exemplo, quando eu via lá o Cirque du Soleil, na época do Alto Cirque du Soleil, ele com patrocínio de Bradesco, por exemplo, esse cara consegue captar patrocínio. Por que esse cara precisa da renúncia fiscal? A gente pode disciplinar, mas essas coisas. Você vê um musical da Broadway que a receita de bilheteria garantiria isso. É a melhor forma de você aplicar a renúncia do recurso público? Me parece que não. Aí você compra toda uma briga com a classe artística, fala, não, mas isso gera emprego pra caramba, tal. Ok, mas você tem uma série de pontos de cultura espalhados pelo interior do Brasil, que eu preciso induzir cultura, eu preciso levar cinema para alguma cidade do interior, nos grotões, e aí o cara que está em São Paulo, lá na Vila Madalena, não percebe o que é o interior do Nordeste, né? Ele ouve falar do que é o interior do Nordeste. Ele pensa que é lugar idílico, mas não, as pessoas querem cultura, as pessoas querem ter expressões de arte. Como é que eu faço políticas chegarem lá? Então, nesse sentido, a gente pode aperfeiçoar os instrumentos existentes, né? Por exemplo, dando certas condicionalidades, colocando determinadas metas para alguns projetos, a depender do for um museu, por exemplo, metas de formação de plateia, de visitação. Você pode gerar situação de incentivo do cara pegar um bocado de aluno de escola lá e fraudar? Ele pode, mas aí você tem mecanismo de auditoria para isso. Você pode gerar incentivo para levar as crianças para visitar o museu sem dar o conteúdo aprovado? Pode, mas, cara, você induz a presença, né? Então, você precisa pensar em indicadores para isso. Então, uma forma é reformar os instrumentos existentes com uma coisa um pouco mais pragmática e orientada à política que se quer induzir. A outra é você também usar alguns instrumentos existentes, como, por exemplo, as leis de PPPs e OS, mas de forma alinhada com o interesse público, não para botar a OS, que é do meu amigo, né, que é do cara que me apoiou. Não para botar a OS, que vai dar emprego para o político que não conseguiu ser eleito. Aí você bota, o cara não é eleito, você arruma um cabide de emprego para o cara vai ter um salário de 40, 50 mil reais, gerindo OS. E bacana, né? Tá pingando ali e... Então, não é por aí, né?
fazer o melhor uso desses instrumentos de forma alinhada ao interesse público, de forma a gerar valor público. E aí, Milton, uma coisa que falta, e falta talvez por falta de educação mesmo, né, de banco escolar de governantes, a noção de valor público. Cara, valor público é aquele benefício que eu gero, diminuindo o custo e beneficiando a maior quantidade de pessoas, beneficiando para além daquele indivíduo diretamente afetado. Então, quando eu estou falando de valor público para a cultura, é a pessoa diretamente afetada por aquele investimento, por aquela renúncia. Que é quem está assistindo, que é quem está trabalhando ali, que é que está fornecendo equipamento. Mas o valor público se dá quando essas pessoas se apropriam dessa cultura e passam a reproduzir essa cultura nos seus espaços. Então, a gente precisa pensar nessa lógica de valor público antes de mais nada nesse país. E isso serve também para a cultura. Você, juntamente com o professor Sérgio Lazzarini, é um dos dirigentes do Métrices, que é um organismo dentro do INSPER que mede o impacto de ações, tanto privadas quanto públicas, e que, com isso, consegue transformar em realidade isso que diz uma política pública ou ações privadas que sejam baseadas em evidências, fatos, dados que você consiga comprovar. Então, você é a pessoa correta para falar sobre isso. Eu te pergunto, na medida em que você sugere que essas ações sejam feitas a partir de indicadores que possam ser depois comprovados pela sociedade, de que eles estão sendo alcançados e que esse dinheiro está indo não para os cofres públicos para ser usado pela máquina, mas para um interesse público, né, mensurável e conseguir ser comprovado, você acredita, por exemplo, que as grandes empresas, em geral os bancos, que criam institutos culturais de grande qualidade, indiscutível qualidade, né, mas que são beneficiados de parte do lucro desses próprios bancos e aplicados pelas leis de incentivo, te parece que esse é um arranjo razoável, que merece ser incentivado e continuar a ser incentivado, ou ele precisa ser olhado com uma certa dúvida pelo fato de ser dentro da própria casa? Olha, se a gente está falando de equipamento público, né, os governos de plantão, né, dos executivos, seja o estadual, municipal, se eu estivesse na cadeira, o que eu faria? Eu tenho esses equipamentos aqui todos, eu quero induzir, mas como é que eu meço o desempenho disso? Se eu quiser incentivar, seja o funcionário público que toma conta do museu, ou seja, a OS ou a empresa privada, como é que eu meço o trabalho deles? E aquela história, você não consegue, você não abre aqui, ó, tem um livrinho, não, você precisa estudar, fazer estudos voltados a isso. Então, o primeiro passo é estudar esse setor cultural e discutir, cara, quais são os indicadores de desempenho relevantes para esse tipo de equipamento. Fazer estudos para esse tipo de trabalho. Estudos que não são tão caros, tem gente especializada para fazer isso. A gente no INSPER, a gente é sempre chamado para fazer essas coisas, mas a gente não dá consultoria no INSPER, né? Senão a gente não consegue escrever aquilo que ninguém lê, né? Que isso dá trabalho também, né? Mas fazer estudos para isso. As fundações privadas, a Fundação Lehman, a Fundação Bravo, podem patrocinar esses estudos e doar esses estudos para que governos tenham condições de gerir esses processos, caso os governos não queiram fazer ou não possam fazer investimento disso aí. Então, a primeira coisa é a gente saber quais são os indicadores relevantes que a gente quer fazer. E aí, a academia pode contribuir, né? E a gente pode contribuir de várias formas, a principal dela é formando gente, e gente que saiba que tem uma diferença entre input, entre insumo, entre output, produto, outcome, que é resultado, e impacto. Então, muitas vezes, o setor público, ele quer medir, ele diz que está medindo o resultado pelo input. E aí a gente cansa de ver governador falando assim, eu melhorei a segurança pública porque eu comprei não sei quantas viaturas e comprei não sei quantos coletes à prova de bala. Pô, isso aí é input. Aí você vê, não, porque aumentei o número de prisões. Tudo bem, você mediu de esforço, output. Bom, quanto é que você reduziu de homicídio? Ou seja, esse caminho precisa ser feito porque eu peguei agora para a segurança pública, o evento que eu precisa ser feito para a cultura também. Vai ter medida de contagem, de número de pessoas, importante mas legal. Qual é a próxima? O que essas pessoas que estão frequentando estão fazendo? Você vai medir em número de
de pessoas que estão aplicando para o concurso de poesia, igual você faz com a Olimpíada de Matemática, um bom proxy é isso, né? Você faz um programa de matemática, você vê a quantidade de alunos que estão aplicando para a Olimpíada de Matemática e depois vencendo a Olimpíada de Matemática. A ponto de você medir o resultado do investimento em educação. Uma das proxies é essa. O aprendizado médio sobre arte está melhorando. Não sei, aí você precisa ser criativo e estudar o problema, estudar com quem conhece para achar esse caminho. Então, a primeira coisa, Milton, os governos fazerem isso de forma séria é pensar a gestão de forma estruturada e com base em evidências. O eu acho, Milton, ele só gera ambiguidade. E a ambiguidade só interessa a quem se beneficia do status quo de ambiguidade. Isso é importante. E há muita gente, para muita gente, a ambiguidade é o melhor caminho. Excelente. Perfeito, porque algumas coisas viram clichê, né, numa certa época da vida de uma determinada sociedade. Um dos clichês agora é decisões baseadas em evidências, né? E um clichê, você vê um monte de gente defendendo isso, não sabe nem o que está dizendo, então você agora conceitua, você bota carne nisso aí. Quer dizer, o que nós estamos dizendo é assim, evidências que estejam alinhadas com o que eu quero que aconteça, né? O que eu quero que aconteça e aí você tem que definir. Definindo isso, aí sim, cabe às pessoas que têm conhecimento encontrar indicadores que digam, esses meus indicadores, ou por proxy, ou porque de fato eles são finalísticos, eles me garantem que você, com esse investimento, chegou onde queria. No caso de segurança pública, você mostrou claramente. Quer dizer, se diminuir o homicídio, né, os crimes contra a vida, então a minha segurança pública ela é boa. Não importa se eu comprei 3 carros, 4 carros, 5 carros, isso é meio. Né? O final é isso que você quer. E aí, deixa eu te perguntar, voltando ainda para a cultura, porque de tudo isso que a gente está falando, a cultura, na verdade, é o processo pelo qual a gente recria o sonho. Né? Nós falamos do sonho lá da semana de 22, depois falamos do sonho dos anos 60, 70, né? O grande maio de 68, inspirador de toda essa geração que você citou, né? Mudança de costumes e tal, e uma expressão cultural que só existe porque havia um investimento público dentro da Universidade da Bahia, trazendo maestros famosos que inspiraram músicos. Você não citou, mas você citou na conversa comigo antes, Tom Zé também fazia parte disso, né? Então, são grandes músicos que se formam e inspiram uma garotada e que gera. Muito bem, isso tudo avança, o Brasil é outro, também é um país muito mais complexo hoje do que foi nos anos 60, né? Passou por outras experiências, e agora nós sentimos falta de uma cultura que nos ajude a inspirar o país, né? Quer dizer, uma cultura em todos os termos, não só na música, mas em artes plásticas, na música, na literatura, na prosa literária, na poesia, etc. E tudo isso a gente entende que é necessário um arranjo, né? Um arranjo no qual todos os fatores possam estar presentes. E quando a gente fala do Estado, o Estado não é unitário no Brasil, né? Você tem a União mesmo, é multifacetada. Você conversa com as pessoas do governo federal e algumas delas são, inclusive, de oposição às linhas que o governo está indo, porque são profissionais de carreira, que têm pensamentos. Mas se você vai nos estados, então, nem se fala, e nos municípios e tal. Como é que você acredita que seja possível nesse mundo das redes sociais, multifacetado, né, quebrado, no sentido, como é que é possível reconstruir um sonho de um Brasil que a gente gostaria que fosse mais humano, mais a favor da vida, voltasse a ser uma sociedade sensualizada, que é tão lindo no caso brasileiro, tão diferente dos outros, né? Como é que isso volta? Bom, Milton, é o seguinte, você trabalhou em governo e iniciativa privada, né, durante muito tempo, né? Você sabe que você tem estruturas organizacionais que elas estão lá cristalizadas ao longo de anos, de décadas, e elas vão sendo reconfiguradas, né? E boa parte dessa, se ela está indo para um lugar em que boa parte da população ou dos seus stakeholders não concorda, é essa pressão de stakeholder que vai fazer a mudança.
Então, vou pegar o caso se você pegar o caso aí de cervejaria, ou sei lá, não vou falar cervejaria, você trabalha na Ambev para não lhe comprometer, mas vamos pegar, por exemplo, de informática, né? Pô, a IBM teve ela reinou durante anos, na época da cultura do mainframe, daqueles grandes computadores, e aí você vê um mundo de plataforma baixa que fez com que ela tivesse que fazer algum tipo de reacomodação interna, descentraliza estrutura, vai ali, muda programa de incentivo, muda a forma de medir desempenho, e se adaptou, né? E, conseguiu reagir isso nos anos 90, ela teve anos muito ruins, depois se recuperou. Depois veio o furacão da internet, as .coms, as Apple, e ela, e não conseguiu reagir até hoje, né? Não, é uma grande empresa ainda, mas não é nada perto da Apple hoje, o que é a Amazon. Governos, eles também reagem a pressões externas. Só que a diferença é que governos, eles não quebram, né? Eles continuam, né? Eles não saem do mercado, né? Então, você não tem uma fusão, né? A não sei que um país invada o outro, né? Então, no caso nosso, como governos, eles continuam, essas mudanças vão por meio de pressões externas. Essas pressões, elas precisam ser feitas pela sociedade minimamente organizada. Isso passa porque a gente se conversa em cima de alguns consensos comuns. Tá? E alguns consensos comuns que talvez não seja a preferência estética de áudio, porque é mais difícil de conciliar, mas consensos mais básicos, como, por exemplo, respeito às regras do jogo, respeito às diferenças, respeito à vida. Esse tipo esses macro consensos, eles podem ser fontes de indignação. Mas, se a gente tem uma sociedade que ela é silenciosa em relação a absurdos que se sucedem, agora diminuiu, felizmente diminuiu, mas estavam morrendo 1.000 pessoas por dia aqui, a gente pensando em campeonato brasileiro. Morrendo 1.000 pessoas por dia, a gente preocupado, hoje em dia, a de ontem, né, foi essa questão da campanha anti-ultravacinação. E você vê a sociedade calada em relação a isso. Então, se nossa sociedade não é capaz de se indignar com determinadas situações, de, por meio dessa indignação, se articular e articular as pessoas que, embora pensem diferentes, comungam de valores comuns, a gente não vai retomar esse projeto. Isso serve para a cultura, mas serve para questões mais amplas em relação ao projeto de país. Questão de país mesmo. Então, Milton, eu estou dando meio que uma carta super trunfo aqui, que é essa questão de quem pensa relativamente diferente, mas tem valores comuns se conversarem. Eu acredito piamente no que eu estou falando, né? Isso pode servir para a questão da cultura, mas serve para o país mesmo, para a própria preservação dos valores democráticos que a gente tem, que a gente preserva isso. Por mais que nós temos um país que tem expressões conservadoras, que tem expressões autoritárias, enraigadas nas suas veias, de muitos dos nossos cidadãos, você tem boa parte da população que preserva a cultura. Então, a gente tem que ter uma capacidade de não tolerar certos comportamentos. E, a partir dessa indignação, tentar unir nós iguais na busca de consensos. Acho que questões como essa da cultura, elas vão ser fruto dessa articulação em cima de consensos mínimos, Milton. Excelente. Nós estamos terminando o nosso tempo. Como você mesmo costuma dizer, seria bom continuar esse papo tomando uma cervejinha, seria ótimo, mas, na verdade, nós estamos distantes um do outro fisicamente, né? Você está na Bahia, eu estou na Colômbia, então estamos bem longe. E vamos ficando por aqui. Eu te dou a palavra, já agradecendo muitíssimo o teu tempo e a oportunidade de conversar contigo. É sempre uma lição, uma aula, e você sabe, eu sou seu fã, adoro as coisas que você escreve, eu sou dos que leem e gosto das coisas que você ensina também. Então, muito obrigado pelo seu tempo. A palavra é sua para terminar, Sandro. Muito obrigado ao Jota por esse espaço aqui, né? E em cima de um assunto que ele falou que a gente conversou, então eu falei em 2 minutos, a gente não cumpriu nenhuma das perguntas aqui, super improvisado. Não sou especialista em cultura, então até um clima de conversa de boteco aqui, um tipo de teorização. Eu já agradeço pelo espaço, Milton, e acho que a sua preocupação é a minha preocupação. A gente não vai ter salvação desse país se não for pela arte. E, no caso de governos, se a gente pensar em governos, por meio de uma boa burocracia. Essa burocracia, hoje eu dei uma aula sobre inércia, né? Inércia, eu estou bem feliz, a aula de meu mestrado que eu dei foi sobre inércia estrutural e inércia cultural, né? Então, você tem muitas mudanças assim que podem vir, você tem uma burocracia que reage a essas mudanças.
que pode frear a mudança necessária, mas ela segura alguma mudança que não é benéfica também, né? Então, eu acredito que a gente talvez tenha a libertação pela arte e pela boa burocracia, sem as aspas, né, pelos bons funcionários públicos estáveis nos corpos governamentais. Eu acho que talvez a nossa solução do país saia por aí, porque isso pode ajudar nossas forças criativas que estão no setor privado aí a renovar nesse país aqui, tornar um lugar muito melhor para os meus filhos, no caso, e no seu caso, filhos e netos também. Então, obrigado pelo espaço, Milton. Prazer sempre, eu que aprendo muito com você.